bom estarmos reunidos mais um domingo aqui na nossa EBD para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje nós iremos estudar o tema que fala o perigo da fé sem obra, que encontra em Tiago 2, do verso 14 ao 26. Abram suas Bíblias e vamos ler o verso 14, que é que diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago aqui, ele já inicia fazendo essa pergunta para nos fazermos refletir. Como é que nós podemos dizer que tem fé, crermos no Senhor e não temos nada para demonstrar, para provarmos com as nossas obras? O que disser, vamos fazer uma outra pergunta, Você daria crédito a uma pessoa que se diz ser piloto, mas não consegue colocar um carro numa garagem? E um eletricista, que não consegue colocar uma lâmpada? E um matemático, que não consegue resolver 8 vezes 8? Mesma coisa, Tiago, quando vem fazendo essa pergunta, ele quer nos saber, ele quer saber como é que podemos dizer que temos fé, mas não temos nada para provar essa fé. E como conciliar o que Tiago diz aqui, a partir do verso 14, com o apóstolo Paulo, que traz em Romanos 13, 28, quando o apóstolo Paulo diz que o homem é justificado pela fé sem as obras. Independente de não ter feito nada, mas se ele for uma pessoa que crê no Senhor, vive a palavra do Senhor, tem essa fé genuína no Senhor, que vive a palavra de Deus, ele é justificado, ele é salvo. Não pense que Tiago pregou a salvação pelas obras, contradizendo o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, quando diz que o homem é justificado pela fé. Ele não vem negar a importância de termos fé em Deus, e que essa fé genuína, verdadeira, é que salva. Ele vem completar, dizendo que aliado a essa fé, nós precisamos ter obras. Nós precisamos demonstrar essa fé através das nossas atitudes, através das nossas posturas, através do nosso dia a dia de comportamento e testemunho como cristão. É através das nossas caridades, é através das nossas se doar para o bem comum, é que a palavra do Senhor vai começar a se cumprir na vida da gente. E é nessa perspectiva que Tiago vem trazendo quando ele escreveu essa carta. Primeiro porque ele escreveu para um público que só acreditava que ter fé somente já salvava, que não precisava fazer mais nada. Ou seja, viver uma vida mundana, viver uma vida por conta própria, sem ser direcionado pelo Espírito Santo, sem ser direcionado pela palavra de Deus, ele já estava salvo, porque simplesmente ele acreditava. Ele tinha fé. Então não precisava fazer mais nada. Só que a gente também sabe que até o demônio crê. E aí Tiago vem trazendo que é uma espécie de uma fé demoníaca, de um simples reconhecimento de uma verdade que chegam a tremer, mas que não há uma entrega, não há um envolvimento por inteiro. Que a fé salvadora, ele vai além do intelecto, de apenas a gente entender, e sim de uma postura, verdadeiramente. Nós podemos citar aqui, rapidamente, 2 exemplos de pessoas que demonstraram sua fé através das suas obras. Do 21 ao 26. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé,
justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, vês desta forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Abraão, ele creu no Senhor, ele teve fé no Senhor. Quando o Senhor falou com ele e fez suas promessas, ele creu. Só que ele não ficou apenas só no entendimento de que o Senhor iria fazer. Ele começou a demonstrar através das suas obras. E uma das que relata na Bíblia é a questão de quando ele ofereceu o seu filho, obedecendo o pedido do Senhor. Aquele exemplo nos demonstra que Abraão, ele fazia a obra do Senhor, independente de qualquer coisa. O que o Senhor pedisse a ele, ele fazia. O mesmo a gente pode também citar o da meretriz Raabe. Ela conhecendo já tinha ouvido falar, né, da palavra de Deus, já conhecia o amor de Deus, já cria no Senhor, né, já tinha fé em Deus. Teve a oportunidade de demonstrar essa fé quando ajudou aqueles 2 espiões lá em Jericó. Ela ajudou a fugir, fazer com que os 2 fugissem, escondendo eles na sua casa. Ali também foi uma demonstração de obra, porque estava ajudando aqueles homens a fazer o que o Senhor tinha pedido através de Moisés que eles fizessem. E aí, irmãos, a gente sabe que quando a gente faz um bem ao outro, a gente está fazendo a obra do Senhor. Agora a gente tem que ter cuidado de fazer as obras certas. Termos um olhar crítico e sensível para o problema do outro. Porque, por exemplo, se nós congregamos numa igreja em que de repente um irmão precisa de uma ajuda, sabemos que essa pessoa é desempregada, sabemos que a pessoa vive numa vida difícil, e aí nos procura, né? Abre seu coração para falar de tudo que está passando e o que está precisando. E se nós temos condições de ajudarmos de alguma forma ou de outra, é missão nossa fazer e ajudar. E não simplesmente dizer: ó, irmão, eu vou orar por você, vá na paz de Jesus Cristo, que vai dar tudo certo. Vamos vir cá, irmão, vamos ler um versículo bíblico aqui. Vamos ler, meditar na palavra, que Jesus vai resolver sua vida. Que a gente sabe que Jesus resolve. Só que Jesus está ali mostrando uma pessoa que está precisando de nós ali naquele momento e que nós podemos demonstrar as nossas obras através daquela pessoa, ajudando aquela pessoa. Então vamos ter cuidado quando se deparar com certas situações e que a gente possa fazer a diferença na vida do outro. Isso eu dei um exemplo de uma igreja, mas que possa ser na nossa comunidade, no nosso trabalho, enfim. Não vai faltar oportunidade de demonstrarmos o amor de Deus para a vida de outra pessoa através das nossas obras. E chegando à conclusão, eu gostaria de só elevancar alguns pontos
que nós falamos sobre a questão da fé, sobre a questão da obra, e fazermos um comparativo rápido de como os pensamentos, tanto de Paulo como de Tiago, eles não se contradizem, e sim se completam. Percebam que Paulo, ele confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago, ele trata da demonstração de nossa retidão. Enquanto um confirma a declaração, outra trata através da demonstração. Paulo traz que Abraão foi justificado porque creu em Deus. Tiago, ele trata que Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Então, observem que o que cada um traz não é se contradizer, não é se contrapor. Simplesmente ele vem unificar, onde a fé e a obra, ela tem que andar juntas sempre. Elas têm que estar do mesmo lado. Nós somos justificados pela fé, nós somos salvos pela fé, mediante Jesus Cristo. E através da nossa fé é que vai ser demonstrado toda a nossa gratidão através das nossas obras. A nossa vida passa a ter uma demonstração de gratidão. Não é morta viva, não. Que possamos ser praticantes e não apenas ouvintes, para não termos que nos enganarmos a nós mesmos. Que não através das obras, mas também não sem elas. Que as obras não podem produzir a fé, mas a fé produz obras e as obras confirmam a fé. Então, tudo que foi falado, né, que foi debatido aqui nesse nosso estudo, possam trazer grandes reflexões de entendimento que fé e obras vai estar sempre caminhando junto, que tem que ser prática constante de qualquer cristão. Veja o trecho, escuta o trecho dessa música. Nossa fé sem as obras é mortal. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Não é linda a música? Que traz uma reflexão profunda de entendimento de tudo que foi conversado hoje aqui. E para finalizar, deixo para a meditação dos irmãos, além do texto de Tiago, o texto que encontra-se em 2 Coríntios 5:10, que diz: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Fica na paz, irmão. Até a próxima semana.